Querido irmão, querida irmã, graça e paz, meu nome é Jefferson Pereira e eu sou pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tupã. A mensagem a seguir é uma síntese do nosso culto do último domingo. Que você seja abençoado grandemente. Caso você queira mais material como esse, você pode estar acessando www.ipbtupan.com.br. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Quero conversar hoje à noite com você sobre as 4 estações da jornada cristã. De modo simples, de modo breve, mas de modo precioso, de modo carinhoso, sobre aquilo que enfrenta aquele que conhece a Cristo e apaixonadamente não consegue nunca mais deixá-lo. Mateus, capítulo número 16, versículos 13 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. A pergunta de Jesus foi: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Versículo 14, eles responderam: olha, uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros dizem Jeremias, ou ainda alguns dos outros profetas. Versículo 15, mas vós, continuou Jesus a dizer, quem dizeis que eu sou? Versículo de número 16, respondendo Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17 diz assim, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Eterno e Misericordioso, Tua palavra é uma lâmpada ante os nossos pés e uma luz em nossos caminhos. Te pedimos aqui, Senhor, domingo após domingo. Te pedimos, Senhor, dia após dia, que essa santa palavra, as sagradas escrituras que foram deixadas, Senhor, para nós, para que pudéssemos ler, pudéssemos meditar, pudéssemos, Senhor, memorizar, que ela possa, Senhor, abrir e iluminar nossos sentidos, para que possamos entender de modo límpido, de modo santo, as Tuas promessas, Tuas advertências, Tuas orientações. E para tudo aquilo, Senhor, que entendamos, nos comova, nos transforme, nos converta. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, que saiamos daqui da mesma maneira como entramos. Possamos sair daqui, Senhor, tocados pelo Teu Espírito, transformados pela Tua palavra, convictos de que breve Jesus voltará para buscar a Sua igreja. Por isso, se conosco nessa noite. Assim, desde já agradecemos pela Tua majestade, por Jesus Cristo, nosso Senhor ressurreto. Amém. Queridos irmãos, Johann Baumgart, um teólogo alemão, escreveu a respeito desse trecho que aprendemos que não é suficiente conhecer as diversas opiniões sobre Cristo existentes no mundo. A nossa felicidade e vida eterna vem do fato de reconhecermos corretamente Deus e Cristo, aquele que Ele enviou. Desse modo, com base na confissão de fé que Pedro faz aqui, precisamos saber em que acreditar em relação à pessoa e ao ofício de Jesus Cristo. Pedro declara, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que concorda com o que ele afirma em João, capítulo de número 6. Ele vai dizer, em nome de todos os apóstolos, Tu és o Santo de Deus, reconhecendo-o como verdadeiro Deus e o Filho do homem. Pedro se dirige a Cristo, tu, ou seja, você que agora e sempre se denomina Filho do homem, por ter assumido uma natureza humana real, você que nasceu lá numa manjedoura, como um frágil bebê, cresceu, ok, como uma criança normal, um adolescente. Você, filho do homem, também é filho do Deus vivo e, portanto, é também o Deus verdadeiro, essencial, eterno, natural e vivo. Além disso, Pedro também reconhece que existem duas naturezas diferentes na pessoa de Cristo,
uma natureza divina e uma natureza humana. Assim como na estrutura do Antigo Testamento que demonstra a Arca da Aliança, fabricada tanto com ouro quanto madeira, mas ambos elementos constituíam somente uma arca e um propiciatório. Sobre seu ofício, Pedro afirma que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias prometido, o Rei e sumo sacerdote ungido. Diante da diversidade, esse é o termo do momento, né, irmãos? Diversidade de ideias, de culturas, eu gostaria de vos falar nessa noite sobre as 4 estações que passam aqueles que peregrinam por este mundo, servindo ao Senhor Jesus e cumprindo a sua Sagrada Escritura. Meu nome é Jefferson Pereira, eu sou filho de Olívio Pereira, eu tenho quase 50 anos. Minha família era uma família católica, apostólica romana, não praticante. E o meu pai tinha um excelente costume de todas as noites, às 18 horas, acender uma vela e ler um capítulo da única Bíblia que nós possuíamos. Eu era uma criança de 6 anos e eu via isso todos os dias. Meu pai ia na igreja uma vez por ano no máximo, por ocasião da Páscoa. E quando eu chegava perto da Bíblia, ele falava assim, ô, sai daí. Eu falava, pai, mas eu queria ver como é. Não, se você ler esse livro aí, você vai ficar louco. Essa era a tradição da minha família. E foi assim que eu cresci, vendo esse Deus assim. Quando eu me tornei adolescente, e eu já tinha no meu coração convicção da minha vocação, que eu tinha nascido para falar de Deus para os outros, eu fui chamado ao Exército Brasileiro. 62º Batalhão de Infantaria de Joinville, Santa Catarina. E aí você olha para mim e fala assim, e o senhor serviu, né? E o senhor foi lá e... Operações especiais, Pelopes, caveira maldita, bebeu sangue da galinha ali em jejum. O senhor foi... Aí saiu e tornou-se policial. No finalzinho, agora que você veio para cá, né? Não, irmãos, não deu. Eu cheguei lá e olhei para aquele psicotécnico e tudo que era de tiro eu não escrevia. Tudo que era de maca, de padiola, tudo que era assim, sabe, bem frágil, eu colocava um X. E o sargento me chamou e falou assim, parceiro, tem alguma coisa errada com você, amigão? Eu falei, por que, sargento? Porque você só colocou coisas que não tem nada a ver com o Exército Brasileiro. Você não quer servir o Exército? Aí eu falei, sargento, eu posso contar para o senhor um segredo? Claro, por favor, rasga teu coração aí. Aí eu falei assim, sargento, eu queria muito servir o Exército. Eu gosto muito, muito. Eu, tenho assim uma grande admiração pela força militar. Mas eu sou apaixonado por Jesus. E não faço nada sem Ele. Se eu entrar para o Exército, eu não vou conseguir servir Jesus. Se eu entrar para o Exército, eu vou me enveredar aqui para cabo, para sargento, para outra coisa, e não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Então, é melhor eu não servir o Exército. Ele falou, mas você quer ser o quê então? Eu falei, eu quero ser pastor. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Pastor de igreja? Eu falei, isso, de igreja. De ovelha de igreja, não de outras ovelhas. Ele falou, então eu vou te liberar do exército e você vai se tornar pastor e vai prometer para mim que você vai pregar o evangelho. Eu falei, combinado. E aí eu vim parar aqui, irmãos. Claro que essa história é muito maior, né? Nós fizemos, eu e a Deda, não está aqui, já está em algum lugar fazendo algo para Jesus, na última sexta-feira, 20 anos de casados, 2 décadas. Deus é incrível, né? Eu falei, Senhor, Tu é incrível, Senhor. 2 décadas. Porque quando eu era adolescente, papai falava o quê? Esse menino nunca vai dar nada. Rapaz, isso é estragado, meu Deus. O que é esse aqui? Meu filho, levanta um pé, outro está pegando fogo. Eu escutei isso a vida toda. Vai casar nunca? Feio desse jeito? Rapaz, virado em beiço, quando? Escutava isso sempre. Várias, infelicidades amorosas da adolescência, o rei do toco, o campeão, do vou terminar contigo. Falei, Jesus, o que eu tenho na minha vida, E aí um dia, Jesus falou assim, vou mudar a sua vida. Quando eu me entreguei para Jesus, no dia 6 de agosto de 1994, quando eu fui batizado nesse dia, Jesus mudou a minha vida. Puxa, pastor Jefão, o senhor nunca mais sofreu então, nunca mais chorou? Não, vou contar para você a verdade. Se os outros não te contam, eu quero te contar nessa noite como é que funciona. Pastor, como é que funciona? A primeira estação da jornada cristã chama-se identidade.
Identidade. Observe na sua Bíblia, também projetado aqui no telão, Mateus 16:15. Diz assim: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Se eu fizesse uma entrevista aqui, pegasse aqui uma visitante, uma pessoa especial para o meu coração, falasse: Bruninha, quem é Jesus para você? E Bruna já com o seu rosto vermelho, ruborizado: ai pastor, meu Deus, nunca mais volto. Se eu perguntasse para você: filha, filho, quem é Jesus para você? Nós teríamos várias respostas, porque dependendo do seu relacionamento com Deus, você tem uma resposta. Talvez você diga assim: pastor, é uma força, pastor, é uma historinha da carochinha, pastor, isso aí é um método para o senhor poder colocar esse terno aí e ter aquela livina lá, entendeu, lá fora. Pastor, é o Filho de Deus. Pastor, é o meu Salvador. Pastor, é a minha esperança. Pastor, é o meu melhor amigo. Primeira estação que nós passamos no cristianismo é a identidade. A identidade está ligada com o chamado, com consciência, com convicção. Versículo 16 desse mesmo capítulo fala assim: respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em João, capítulo de número 1, versículo 40 a 42, conta assim o Evangelho de João: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João Batista e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Versículo 42, e o levou a Jesus. Quando Jesus viu Simão, disse: tu és Simão, o filho de João, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vou te chamar de um outro nome. Vou mudar o teu nome. Você era chamado antes, Jefferson, de fracassado, de medroso, de covarde. Você era chamado antes de alguém que não ia dar nada na vida. Vou mudar o teu nome. Vou mudar a tua história. Vou te dar uma outra identidade. E essa identidade, meu amado irmão, minha amada irmã, fala de relacionamento. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 15, fala que aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Isso se chama relacionamento. Seu namoro não vai bem? Sua vida acadêmica não vai bem? O colégio é uma tristeza? Em casa você só briga? Empurra o prato, fala assim: que é isso, mãe? Veneno! Deixa eu falar para você nessa noite. Jesus pode mudar isso. É só ter relacionamento com ele. O segundo ponto é que 1 João 5,5 fala: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vitória sobre as dificuldades desse mundo. A importância da identidade é saber que eu sou vitorioso. Por mais que meus olhos naturais não vejam, eu sou mais do que vitorioso por meio de Cristo Jesus. E isso não se compra, não se vende, não se empresta. Não sei se você já teve essa oportunidade, permita-me te provocar. Você passa na frente de uma vitrine de uma confeitaria e tem ali um bolo Prestígio. Bolo Prestígio. Tem ali um bolo de chocolate, um bolo brigadeiro. Tem ali o famoso bolo de abacaxi. Abacaxi, bolo de abacaxi, está ali também. E aí você começa a olhar o bolo e fala assim: que gosto tem? E você chega para a moça, a atendente, e fala assim: moça, esse bolo aqui, que gosto tem? Olha, seu Jefferson, o de abacaxi tem gosto de abacaxi, o de Prestígio tem gosto de coco, e o de chocolate já diz o nome, né? Não, mas não tem uma informação mais específica, mais profunda? Pastor, compra uma fatia. Senta aqui, queridão. Come a fatia do bolo. Aproveita, pega uma coca 2 litros. Não, muito. Pega uma coquinha 600, né? Experimenta. A identidade faz com que eu diga para você: experimente Jesus. Experimente andar com Ele uma semana, experimente andar com Ele um mês, experimente dizer assim: Senhor, vamos fazer um teste, eu e o Senhor. Olha, escutei aquele pastor barbudo, careca, conversar lá comigo naquela noite, só eu e o Senhor aqui, no secreto. Será que o Senhor consegue mudar essa história caótica aqui? Será que o Senhor consegue endireitar? A segunda estação
na vida, na jornada, na peregrinação do cristão, chama-se decisão. Abra aí Mateus, capítulo de número 4, versículo 17, por gentileza. Mateus 4, versículo de número 17. Esse trecho do Evangelho de Mateus mostra Jesus de um modo muito dinâmico. Jesus não parava, né? Voltando para a Galileia. E daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Puxa, pastor Jefferson, o senhor teve essa mesma fala agora há pouco na liturgia, foi? Arrependei-vos. Versículo 18: caminhando junto ao mar da Galileia, viu ele dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E então Jesus faz um convite, e esse mesmo convite ecoa através dos séculos para mim e para você. Ele fala assim: olha, vinde após mim. Vinde após mim. Por que após mim, irmã Cilei? Porque ele vai na frente mostrando o caminho. Diogão, por que após mim? Porque ele pega pela mão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele nos pega pela mão. Ah, pastor, que chato, nossa, pegar pela mão. Mó careta, mó brega. Não. Isso chama-se proteção. Mas há uma necessidade de decisão aqui. E a decisão se encontra no versículo 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eles não fizeram contas. Espera aí, Jesus, só um pouquinho. 2 côvados mais 2 côvados, mais um éfa de farinha. Não. Imediatamente eles ouviram o chamado e decidiram. A segunda estação na peregrinação do cristão é ele tomar decisão, porque decisão está ligado com atitude, com proatividade, com coragem, com ousadia. Nós evangelizávamos um morador de rua, certa vez em Joinville, um catador de reciclável, e ele possuía 2 dentes no máximo, um lateral direito e um zagueiro esquerdo aqui embaixo. Assim. E ele abria a boca assim com dificuldade, havia uma baba, uma liga que estava na boca dele, você olhava aquilo e falava: Senhor. E a gente chegou e falou assim: olha, Jesus te ama. Jesus pode mudar a sua vida. E aí ele falou assim: vocês têm alguma coisa para mim? Tem um chocolate, uma balinha? E um amigo nosso possui uma balinha. Não, tem a balinha de hortelã aqui, querido, ó. Vai te ajudar nesse momento. E aí ele colocou a balinha de hortelã e a gente começou a evangelizar e falar sobre Jesus. E mais uma vez um de nós disse assim: rapaz, Jesus te ama. Ele falou assim: Jesus me ama? Ama, a gente também te ama. Vocês me amam? Ama. De verdade, de verdade. Então chupa a minha bala. Tu me ama? Então chupa a minha bala. Eu tenho um amigo meu, ele possui o nome do meu pai, Olívio. Presbítero Olívio Mafra foi para a África em missões. Estando na África em missões, assentou-se em uma tribo, pessoas também à beira da miséria, recebendo ali comida, recebendo ali ajuda social. Sentou-se perto de uma vozinha. Vó Noemi é jovem, perto da vozinha. Vozinha assim, sabe? Centenária. Vozinha, mesma situação dentária. Sabe? Gargamelzinho. Coisa mais linda, sentadinho. E então, foi distribuído carne. Carne é algo muito raro naquele momento, pobre e miserável. E aí, pegou, deu a carne para a vozinha. A vozinha chegou e mostrou para ele, deu a carne para ele. Ele achou que ela estava dando para ele, ele botou na boca. Quando ele botou na boca, o tradutor falou assim: presbítero, não engula. E aí ele achou: é veneno? Não engula a carne, só mastigue. Mastigue o suficiente para devolver para ela, porque o senhor está mastigando para ela, porque ela não possui os dentes. E o senhor vai mastigar para ela. O presbítero Olívio começa a mastigar aquela carne, lembrando de todo o amor que ele tem pela Escritura, por Jesus, e devolve então, tio Eliseu, para a avó. Quando devolve para a avó coloca na boca assim. E devolve para ele. Sabe quando o queijo é a mesma coisa?
E aí ele faz assim para o trator assim: oh meu Deus, a avó está devolvendo a carne. O senhor mastigou pouco, o senhor tinha que ter mastigado mais. Mastiga mais. A decisão de seguir a Cristo, a decisão de deixar imediatamente o que você está fazendo, ela é necessária para mim e para você, irmãos, porque é uma estação nossa. A decisão de ter ousadia, de atender o convite profético do Senhor. Mateus capítulo 10, versículo 37 fala assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Mateus 19, 27. Então Pedro, personagem principal dessa mensagem nessa noite, exemplo meu e teu, disse: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que será, pois, de nós? Pastor Jefferson, eu estou pronto, pastor, eu quero esse Jesus. Não estou falando aqui do livro, da manual de regras da igreja presbiteriana. Eu quero esse Jesus que muda vidas. Mas o que será de mim? Jesus responde, versículo 28 do capítulo 19 de Mateus. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, na renovação do mundo, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Deus está pegando 12 pescadores simplórios, ninguém ali tem PhD, ninguém ali tem um doutorado, e está prometendo colocar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. 29. E todo aquele, ou seja, eu e você, que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Mas é importante o versículo 30 para mim e para você. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Puxa, pastor, vale para 2023? Vale. Vale até o Senhor voltar. Dá tempo ainda de atender este convite. Dá tempo ainda de... Deixar o quê, pastor? Deixa seus vícios. Deixa sua boca de lixo que só fala palavrão. Sua boca murmuradora que só reclama. Reclama de tudo. Se está quente é o inferno. Se está frio eu vou congelar. Se está chovendo eu vou morrer afogado. Se não está chovendo, eu vou morrer, entendeu? Porque meu nariz está seco, está sangrando. Se a comida está quente, eu queimo minha boca. Se a comida está fria, eu sou um morador de rua. Se meu pai me abraça, abraça muito apertado. Ai, pai, sai, solta. Se meu pai não me abraça, tem vergonha de mim. Se meu pai me deixa na frente do colégio, eu tenho vergonha. Se meu pai não me deixa na frente do colégio, quer que eu ande quanto? 1 quilômetro, amigo? Para mais perto ali, pai. Deixe essa convicção ilusória que você tem de que você não precisa de nada nem de ninguém. Deixe essa convicção ilusória de que você é autossuficiente, que quem escolhe seus amigos é você, de quem escolhe suas roupas é você, quem escolhe seu futuro é você. Eu mando em mim, pastor Jefão. Meu corpo, minhas regras, minha casa, minha vida. E outros nomes de programas sociais que você pode escolher em qualquer um aí. Pastor, como é que funciona então, pastor? A decisão, eu digo: Senhor, sou teu, salvai-me. Senhor, sou teu, salvai-me. Não sei como vai ser o dia de amanhã, mas vou me preparar o melhor possível para com excelência te servir. Teu sonho é ser engenheiro? Deus te abençoe, meu filho. Seja um excelente engenheiro, uma excelente engenheira. Teu sonho é ser médico, médica? Deus te abençoe, salve vidas, cure pessoas. Teu sonho é ser o quê? Minha filha não está aqui agora, está dando aula. Minha filha era criança ainda nessa época, ok? Não a julguem. Certa vez perguntei para a Laura Victória, falei: Laura, o que você quer ser da vida, filha? Papai, eu quero ser caixa de supermercado. Oi? Caixa de supermercado? Sim, papai, sim. É um emprego maravilhoso, papai. Por que, filha? Papai, você passa as compras, sorri para todo mundo, e eles vão para casa contente, com várias coisas gostosas na bolsa. Sacolas cheias de coisas boas, papai.
independente do seu vocacionado, independente dos seus sonhos, tenha Jesus em primeiro lugar, decida-se por Ele. Convide-o a estar com você. A terceira estação na vida, na peregrinação do cristão, é a negação. Abra aí Lucas, capítulo número 22. Lucas 22. Lucas 22. Versículos 31 a 34, primeiro. Negação. Puxa, pastor, negação. Isso aí é negativo, né? Já diz o nome, negação. Lucas 22, 31, também projetado aqui. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Versículo 32, eu, porém, Jesus dizendo, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, e a Bíblia não diz aqui, eu insiro ousadamente, quase de modo pecaminoso. Ele, porém, respondeu de boca dura, de pronto, arrogante, Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como que para a morte. Eu sou o cara, Senhor. Ai, Jesus, meu nome é Pedro. Meu nome não é mais Simão, o Senhor trocou meu nome. Que é? Versículo 34. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces. Versículo de número 54 até o 61, por gentileza. 54 até o 61. Vamos até o 62. 54, então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Começou a ficar ruim. Começou a azedar o leite. Prenderam Jesus, adentraram para ele para um outro lugar, um outro local. Pedro de longe, agente secreto. Longe. Não queria mais ficar perto, não estava mais pronto para a morte, pronto para nada. 55, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro toma lugar entre eles, fazendo tudo o que é contrário ao Salmo de número 1, assentando-se na roda dos escarnecedores, comungando do mesmo fogo dos pecadores. Entre mentes, uma criada, uma serva, vendo-o assentado perto do fogo, olhou para ele e disse, ei, esse aqui também estava com ele. Versículo 57, mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco tempo depois, vendo o outro, disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, eu não sou homem. Versículo 59, e tendo passado cerca de 1 hora, outro ainda afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, Pedro, hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Já aconteceu com você? Se os outros não te contam, eu conto, já aconteceu comigo. Você é crente? Eu vou lá naquela igreja, né? Eu visito. Você é crente? Não, eu fui lá só por causa do Juninho. Se não fosse o Júnior, eu não tinha ido jamais. Você é crente? Não, eu tenho a cabeça aberta. Sou uma pessoa que acredita em várias coisas. O versículo de número 62 fala que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Sabe qual é a diferença entre Pedro e Judas?
Pedro não recebeu nada para negar Jesus, fez de graça. Judas recebe uma grana. Judas, quando vê o mal que fez, bate nele um profundo remorso. E ele tenta devolver o dinheiro, ele tenta desfazer o negócio. Ele tenta fazer qualquer coisa, ele tenta enforcar-se, não consegue. Judas não morre enforcado. Judas coloca uma corda no pescoço, se pendura, mas a árvore não suportando, cai seu corpo de um precipício e ele então morre. Pastor, qual é a diferença de Pedro e Judas, de Pedro e de Jefferson? É a quarta e última estação. Chama-se restauração. Abra aí João, Evangelho de João, capítulo de número 21, por gentileza. João, capítulo 21. Jesus já foi crucificado, Jesus já ressuscitou, e depois disso, diz o versículo 1, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos perto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Versículo 3, preste atenção à situação emocional de Pedro. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Porque quando você nega, quando você abandona o Mestre, quando você vira as costas para o Senhor, você para de reconhecer a mão de Deus aonde Ele está. Versículo 5, perguntou-lhes Jesus de longe. Jesus está na praia, eles estão no barco. Como se assim, do outro lado da rua, né? Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Porque quando você nega Jesus, você não tem mais provisão. Você não tem mais alimento. Quando você não tem Jesus na sua vida, você não tem nada que te sustente. Não há Netflix que te faça feliz, não há HBO que te faça feliz. Não tem Prime Video que te... Não, esse filme não quero, esse aqui não quero, essa série não quero. Não tem como, irmão. Sem Jesus não há provisão, não há sustento. Então, Jesus lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, devagarzinho, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram então ali na praia, na areia, umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro então entra no barco e arrasta a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante, por serem tantos, a rede não se rompeu, porque onde está Jesus, existe provisão. Onde está Jesus, existe estrutura. Onde está Jesus, existe mudança de vida. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos, versículo 12, ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. A restauração na minha e na sua vida acontece quando eu e você temos consciência de que Deus é amor. Deus é justiça,
E Deus é amor. O texto diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Quero perguntar para você, irmãos, e concluo minha mensagem. Concluo propositalmente, deixando em aberto as aplicações para que você, em teu coração, em tua mente, as procure. Se Jesus Cristo de Nazaré se personificasse aqui em uma aparição, uma teofania, você pudesse vê-lo, pudesse tocá-lo, como ocorreu aqui em João capítulo 21, e perguntasse, olhando no fundo dos seus olhos: tu me amas? O que é que você responderia? Sabendo que foi ele que se entregou, sabendo que foi ele que morreu na cruz do Calvário, uma dívida que era tua e minha, ele pagou. Uma dívida impagável. Porque quando eu e você cortamos um dedo, quando eu e você nos machucamos, damos uma topada numa quina, chamamos raios e trovões, aquele palavrão mais obscuro, no fundo do estômago, sai, né? A pessoa vomita aquilo, ai, aleluia, né? E aí você fala assim: nossa, foi só uma topada, foi só um cortezinho no dedo, é só uma afta. E Jesus foi pregado na cruz do Calvário. Quando dizemos assim: você já assistiu a Paixão de Cristo? Ah, não, pastor, misericórdia. A hora que chega ali aquela parte do espancamento ali, é muito sangue, não, eu não consigo. Foi exatamente aquilo ali que aconteceu por mim e por você. Mas ai do nosso pai e nossa mãe levantar um chinelo hoje. Ah, meu Deus. Ai da gente saber que um parente nosso levantou a mão para um filho, para um sobrinho. Não, chamar o conselho tutelar. Mas ele apanhou por mim e por você. Se o Senhor perguntasse para você: tu me amas? Como você responderia? Porque a restauração ocorre quando Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Com todos os meus defeitos, todas as minhas limitações, eu te amo. Quero convidar o Ministério de Cânticos a estar aqui conosco. Quero convidar você que você baixe sua cabeça. Quero te desafiar a fechar seus olhos. Quero te desafiar a pensar em tudo aquilo que Jesus fez por você. Quero te desafiar a pensar em qual estação da sua peregrinação você se encontra. Você tem identidade? Você tem decisão? Você tem negado o Senhor? Ou você precisa nessa noite ser restituído a tua coragem e o teu carinho? Posso te garantir, meu amado irmão, minha amada irmã, que se você, nessa noite, entregar tua vida para Jesus, você nunca mais vai ser o mesmo. Os problemas, eles ainda vão acontecer. Os desafios, eles ainda vão aparecer. Mas você terá poder do Espírito Santo de Deus. Você terá as Sagradas Escrituras, você terá amigos e amigas, irmãos e irmãs, que vão estar perto de você, para socorrer você e para te dizer que Jesus é a saída. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo tarde, lá estava Jesus só,
Entretanto, o barco já estava longe, muitos metros da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário àquele pequeno barco. Na quarta vigília da noite, já na madrugada, foi Jesus ter com eles, andando miraculosamente, de modo sobrenatural por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram desesperadamente assustados e exclamaram: é um fantasma, é um fantasma! E tomados de medo, gritavam. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então Pedro, aquele que sabia o seu nome, a sua identidade, Pedro, aquele que sabia como decidir e quando decidir, Pedro, aquele que tinha proatividade, Pedro, aquele que reconhecia, tinha relacionamento com Deus, Pedro, aquele que um dia negaria Cristo, Pedro, aquele que um dia seria restaurado, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Observe que não foi Jesus que disse: olha, vem, Pedro. Foi Pedro que propôs, Pedro ousado, Pedro corajoso. E Jesus diz: vem, boa é a tua proposta. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas de modo sobrenatural e foi na direção de Jesus. Infelizmente, Pedro começou a olhar para a força do vento, Pedro começou a olhar para os relâmpagos, Pedro começou a olhar para as ondas e teve medo. E começou a afundar, gritando: Senhor, salva-me! E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. Meu Deus e meu Pai, nós oramos hoje a Ti, no final desta mensagem, confessando, Senhor, que nós queremos andar por sobre o mar. Queremos andar por sobre os problemas, queremos andar por sobre as dificuldades, mas, Senhor, nossos olhos, quantas vezes se colocam nos desafios, nos problemas, e perdemos o Senhor de vista. Quantas vezes temos negado o Teu nome, negado a Tua igreja, negado que Te conhecemos? Para nós, Tu é somente uma história, para nós, Tu é somente uma lenda, um mito. E quando começamos a afundar em problemas, quando tudo vai mal, nós gritamos: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! E nós queremos Te agradecer, Deus Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós queremos Te agradecer, ó Senhor Jesus, por estar sempre com Tuas mãos estendidas, por tomarmos pela mão para nos levar até o Pai. Queremos Te agradecer ao Espírito Santo de Deus, que convence do pecado, da justiça, do juízo, bem como também nos convence, nos mostra e nos ilumina sobre todas as benesses, todos os bens, todas as coisas boas que existem em ser cristão. Proteção, carinho, acolhimento, comunhão, família. Muito obrigado, Senhor. Nesse momento, Senhor, eu convido meu irmão, minha irmã a entregar a sua vida a Ti, Pai. Não é se tornar membro da Igreja Presbiteriana, mas tornar-se membro do povo de Deus. Dizer: Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Deus, salva-me. Modifica a minha história. A Igreja Presbiteriana de Tupã se coloca à disposição do Teu filho e da Tua filha para auxiliar em tudo aquilo que for necessário. Mas, Senhor, que haja nessa noite decisão por Ti, atitude, consciência de que sem o Senhor nada somos. Oramos agradecidos em nome de Jesus e a Tua igreja diz amém.